Vou estar falando a respeito de um livro que eu acabei de concluir aqui, que é esse daqui. Você vai ver invertido o nome aí na tela. Isso aqui é um volume que chegou para mim, como cortesia da editora, tá? Nunca Sangre em Tanque de Tubarões. Ele fala a respeito de estratégias, né, para você sobreviver, se proteger e prosperar também nos ambientes mais hostis e também dentro das relações mais perigosas que nós encontramos, tá? É mais um trabalho feito para proteger sua mente, identificar as ameaças que a gente sofre no dia a dia, fechar algumas portas que são necessárias e preservar também a nossa paz, que é muito importante também, tá? E talvez te ajude a ter reações com estratégia. Isso é muito importante, tá? É um livro que gerou talvez um pouco mais de conversa a respeito, né, no nosso ambiente aqui de convívio, tá? Porque o título, na verdade, alguns até fizeram um comentário até bem... eu achei até um tanto quanto engraçado o comentário que fizeram. A primeira pessoa que leu me mandou uma mensagem dizendo que esse livro realmente é um soco no estômago, né? Porque revelou coisas que eu faço ainda, e não tinha ciência do que eu estava fazendo. E esse livro veio trazer algumas revelações para mim. E ele fez várias perguntas também, tá? Uma delas foi: mas afinal de contas, quem são esses tubarões? O que significa sangrar? O livro não fala somente de negócios, ou também sobre a própria vida. Ele fala sobre um todo, sobre a forma que a gente vive, a forma que a gente sobrevive também, né? E eu, como autor do livro, né, posso responder, sim, algumas perguntas a respeito desse livro, o porquê que ele foi escrito, né, qual era a intenção, alguns pontos talvez cruciais a respeito desse livro, né? Talvez eu consiga fazer isso, né? E para mim é uma alegria muito grande, né? Conversar e saber que esse livro provocou algumas reflexões, talvez algumas reflexões bem profundas em quem leu, em quem está lendo, quem está buscando também adquirir esse livro. E isso é muito importante. Esse livro nasceu muito rápido, né? Ele é um resumo de um acontecimento, e um acontecimento assim até não muito problemático, não, é coisas da vida da gente, né? E que mostra que é tipo assim, o título, né? Nunca Sangue em Tanque de Tubarão, ele mostra um pouco, ou talvez bastante, sobre esse mundo que a gente vive de competitividade. Não importa se é onde você trabalha, ou é onde você mora, onde você vive, onde você convive. Isso aí é comparado a um oceano. Sempre vai existir predadores, sempre vai existir elementos nocivos, talvez não, né? Sempre vai existir. Sempre vai existir pessoas esperando oportunidade para se aproveitar da tua fraqueza, tá? Ou para tomar, talvez, como que eu posso te dizer, talvez tomar aí uma carona na sua prosperidade também. Porque tubarão não cria sangue. Ele apenas sente cheiro do sangue. Isso vale para a empresa, vale para a amizade, vale para relacionamento, vale para o campo político, vale para a igreja, para a vida religiosa também, vale para tudo. A vida da gente é comparado a um oceano. Você não adivinha quem é o predador ou quem não é. Isso você vai ali com o tempo que você vai aprendendo a nadar e a conviver. A vida é assim. Uma pergunta também que me fizeram: o que esse livro fala? Quem ainda não leu,
fez essa pergunta. O livro não fala apenas de negócio. Ele fala de uma forma completa. Fala da natureza humana, fala do comportamento das pessoas, fala sobre pessoas, não diretamente, mas ele fala sobre pessoas, sobre comportamento, tá? E de forma alguma ele fala somente de negócio, do mundo de negócio, ou fala do mundo de religiões, da parte espiritual, também não fala só isso, ele fala de um todo. Quem são os tubarões? Acho que a pergunta correta não é quem são, né? Quais são? Mas na verdade a palavra tubarão que é citada no livro, ele fala bem a respeito de pessoas oportunistas, pessoas manipuladoras, pessoas invejosas, pessoas exploradoras, né? São aqueles que percebem rapidamente a sua fragilidade, antes mesmo que você tenha noção ou tenha ciência do que é fragilidade, ele já notou fragilidade em você na sua forma de agir, na sua forma de pensar. E geralmente essas pessoas aparecem quando você está emocionalmente cansado. Eles notam seu cansaço, eles notam sua fraqueza. O ponto mais crítico é quando você está financeiramente passando por dificuldades. Surgem muitos predadores. Quando você está espiritualmente cansado, distante. A espiritualidade cansa também. Cansa sim. Tá? E talvez você esteja um pouco distanciado, né? Que no crentei se usa, você está um tanto desviado, né? Aparece o oportunista também nessa hora, né? Quando você está emocionalmente ferido, ou uma frase que eu sempre uso, que quando a pessoa está descompensada emocionalmente, ela se torna uma presa muito fácil para as duas situações, nas duas condições. Ela se torna presa fácil. Se existe tubarão dentro de nós, sim, não existe só tubarão dentro de nós. Existem outros tipos de predadores também dentro de cada um de nós, né? E a questão é que a gente, por um bom tempo da nossa vida, a gente consegue administrar ou adestrar esse tipo de predador. Eu acho que essa é a resposta mais correta. É você conseguir adestrar esse tubarão, esse predador que vive constantemente dentro de cada um de nós. Todos nós podemos se tornar tubarões ou predadores. Isso acontece quando a gente deixa o nosso próprio ego dominar as nossas decisões, tá? E esse livro ele fala muito forte a respeito de você. Ele te convida de uma forma bem clara a você fazer um autoexame de quem você é, que tipo de predador você é, quantos predadores existem dentro de você, que às vezes você acha que não tem nenhum, e quando de repente você descobre que tem um predador dentro de você que ainda não está domesticado. Não sei se essa frase, acho que quem tiver aí um grau de entendimento vai entender muito bem a respeito disso. São coisas dentro da gente que explodem de uma hora para outra. Aí é a hora que você descobre que o predador ele só estava adormecido. O que significa sangrar? Por que o livro cita essa frase sangrar? Sangrar é demonstrar fraqueza, sem sabedoria. Sangrar é confiar demais nas pessoas e em qualquer pessoa. É falar demais, é agir por impulso, é revelar seus planos antes da hora, é depender emocionalmente da aprovação de alguém ou de outro. Sempre você está vivendo aquela vida ali que antes de você falar um sim ou não, você tem que depender de alguém aprovar aquilo que você está pensando. É você omitir seus desejos, seus sonhos, seus projetos. Se você tem um sonho na vida de conquistar, de elaborar um plano, um projeto, e você fica retendo aquilo ali, porque você depende da aprovação de alguma pessoa, e geralmente essa pessoa que você aguarda que vai
dar essa aprovação, nunca fez nada daquilo que você tem sonhado, nunca experimentou, não tem experiência nenhuma, mas você vive uma vida ali presa, esperando aprovação. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? E isso daí o tempo passa, e o tempo é uma coisa que nós não dominamos, o tempo não é nosso, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E é uma coisa que você não consegue controlar. Você não consegue controlar a questão tempo. E às vezes você está tempo aguardando uma aprovação, quando essa aprovação chega, o tempo já passou. Porque o tempo é aquele que ele não tem sensibilidade. Ele vem na sua vida, faz o que ele tem que fazer e vai embora. Ele não está preocupado se o que ele fez te prejudicou. Para você entender isso é bem claro para você mesmo. Eu vou para um estado muito bonito, eu gosto do lugar, gosto da cidade, gosto de tudo isso. Construo lá uma bela casa, é a casa dos meus sonhos, eu vou morar nessa casa com a minha família, meu projeto de vida é viver nessa casa o resto da minha vida. Aí amanhã vem um furacão de manhãzinha, 6 horas da manhã ele vem, passa, leva a minha casa embora, deixa tudo no chão e vai embora. E ele faz isso sem te acordar, sem te prevenir e sem te falar, ó, se prepara aí que eu vou passar aí daqui a pouco, tá? Não. Ele vem, faz, vai embora e não volta a pedir desculpa. Esse é o tempo. Esse é o tempo que nós temos, é o tempo que você tem, é o tempo que eu tenho. Eu só tenho hoje. Eu só tenho hoje. Então tudo que você tiver que fazer, faça hoje. Você está perguntando se vulnerabilidade é errado. Você ser vulnerável é errado. Não. Vulnerabilidade não é ser errado. Não. A vulnerabilidade, ela é saudável. Ela é saudável, ela se torna agente, se torna pessoa. O que é perigoso e o que não é saudável é a ingenuidade. Isso é perigoso. E existe uma grande diferença entre você ser vulnerável e entre você ser ingênuo. Tem uma diferença muito grande nisso. E existe um risco muito grande também nisso, tá? Porque toda pessoa ingênua, ela é silenciosa, tá? E por isso que ela se torna perigosa. Quais são as maiores armadilhas da vida? E se as armadilhas da vida, quais delas são as que mais machucam as pessoas? É uma pergunta que me fizeram aqui. Na verdade, a grande armadilha da vida, eu acho que uma das maiores armadilhas da vida é uma questão que a gente traz dentro da gente, não é nem uma questão, é uma necessidade que a gente traz dentro da gente, que é aquela questão de que você tem a obrigação de agradar todo mundo. E isso é um padrão. As pessoas fazem isso muitas vezes para buscar reconhecimento. Quem é que não quer ser reconhecido? A maioria das pessoas querem levar um tapinha nas costas depois de um ato bem feito, de uma cortesia. Quem não... E depois que você faz, a pessoa te deixa quieto lá, nem te dá um tapinha nas costas e fica ali chateado. Então, a necessidade nossa é sempre de querer agradar o mundo. Eu acho que essa é uma das maiores armadilhas e é uma das que mais machucam as pessoas. Porque se você não foi... não recebeu um agradecimento pelo que você fez, isso aí gera em você um espírito de vingança, talvez, né? Uma das ferramentas dessas armadilhas também é a inveja, a ansiedade de você sempre estar fazendo bem para as pessoas, principalmente para o seu chefe, para o seu líder. Você sempre está ali disposto, pronto a atender ele de qualquer forma, deixando até as suas obrigações pessoais para atender. Isso é armadilha. É uma necessidade que você tem de estar sendo visto, sendo notado.
Isso aí gera orgulho. O orgulho é o pecado que Deus mais condena, né? É a precipitação, é você estar à frente ali, sempre sendo o eu. Eu fiz, eu faço, eu que coordenei, eu que sempre sou eu. Isso aí não tem. É uma necessidade estranha até. E eu tenho isso, né, visto comigo, que isso é uma das maiores armadilhas da vida de um ser humano, é você tentar agradar todo mundo. Eu já fiz isso. E às vezes ainda me escapo fazendo, né? Certa vez uma pessoa me perguntou, uma terapeuta fez uma pergunta para mim, eu não consegui responder essa pergunta até hoje. E a pergunta que ela fez foi bem simples. Ela disse para mim: fala prontamente para mim do que você mais gosta na sua vida. O que você mais gosta de fazer? Eu não consegui responder isso para ela. E eu acho que não só eu, como várias pessoas que estão me ouvindo agora, não conseguem responder de bate-pronto. O que você mais gosta na vida? Ah, eu gosto de ajudar minha família. Ah, eu gosto de cuidar da minha família. O prazer meu é minha família não passar necessidade. Ah, o prazer meu é fazer o que a minha família gosta. E você? Cadê sua identidade? Para onde foi? Cadê o seu eu? O simples prazer de você tirar o sapato e andar descalço na terra, na rua, sem ser repreendido, sem ser coisa simples. Mas muitas vezes a gente deixa de fazer, porque a gente tem um prazer dentro de nós que melhor que nós podemos fazer a necessidade de agradar o mundo. E a gente confunde a palavra de Jesus que diz que nós temos que amar o nosso próximo. E a gente começa a amar o nosso próximo, mas a gente esquece que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. É que a frase como nós mesmos vem depois de amar o próximo. E muitas vezes o amor que você está desprendendo para o seu próximo é um amor que você nem usufrui dele. Você entrega para o seu próximo, mas você não. Não, o meu deixa para depois. Depois eu vejo a minha parte. Qual dessas que eu citei é a mais perigosa? Perigosa. É difícil dizer, mas eu tenho comigo que a armadilha mais perigosa para um ser humano, ela se chama carência. Carência. Uma pessoa carente, ela aceita qualquer tipo de proposta. E a carência, a gente pode identificar ela de uma forma muito complicada. Ela é muito complicada porque a carência é quando você precisa solicitar alguma coisa de alguém. Onde você tem um convívio com pessoas, mas você tem que estar sempre solicitando a recíproca das coisas naturais, das coisas do dia a dia. Você tem que estar sempre solicitando. Sabe aquela frase? Não, se ele precisar disso, ele vem pedir para mim. Se ele não pediu, porque ele não precisa. Então, são pessoas que tomam esse tipo de decisão e não entendem que qualquer alma tem carência. Qualquer alma, qualquer ser humano tem carência. Eu acho que a pior de todas é a carência, porque quando você é carente, você aceita qualquer tipo de rejeição, qualquer tipo de proposta, qualquer tipo de coisas que te conduz, que te dá uma falsa ilusão de prazer. E essa carência te coloca em qualquer lugar da sociedade, talvez lugares que você nem tem necessidade de estar. Qualquer relacionamento já preenche aquele pequenino espaço vazio que tinha. Isso se chama carência. Carência.
É a pessoa te usar e para coisas que talvez até te humilhem, mas deixar claro para quem está em volta que você está prestando um grande serviço. Na verdade, não. Então, você está sendo humilhado. E você, na carência de ser visto, de ser notado, acaba caindo nessa armadilha. Eu acho que isso a carência é uma das piores coisas que existe nesse mundo. Esse livro cita Salomão. Salomão, na verdade, é um pouquinho mais profundo do que uma simples reflexão que a gente possa fazer, né? Porque Salomão, ele fez muitas coisas. Conheceu muitas coisas, conheceu riqueza, conheceu poder, conheceu prazer, conheceu sabedoria, conheceu influência, conheceu tudo que podia conhecer. Salomão andou por todos os caminhos até o fim de cada um deles. E fez tudo isso e descobriu que ele fez tudo isso sem propósito. Por isso que ele tem a frase de Salomão: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Ele descobriu que o maior inimigo do homem não é a pobreza, ele descobriu que o maior inimigo do homem é a ilusão. É a ilusão. Por isso que quando você lê Provérbios, você vai começar a entender. Salomão andou por todos os caminhos possíveis, bons e maus. Aí no final ele fala vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Isso aí ele fez para mostrar para nós, para mim, para você, que você pode ir até o fim. Mas tudo que você fizer não vai deixar de ser uma vaidade. Como deixar de sangrar? Como deixar de sangrar não é difícil. São 5 princípios. Eu seleciono assim 5 princípios básicos que é para estancar esse sangramento. Um deles qual? É controle de emoções. Você tem que controlar suas emoções. Pessoas agressivas que te confrontam, te enfrentam, você tem que aprender a controlar suas emoções nas respostas, nos embates. Tem coisas que não vale nem a pena responder, tem coisas que você mais também não despreze. Deixa a pessoa fluir toda a agressividade que ela tenha, o desconforto que ela tenha, deixa fluir, porque no minuto seguinte isso já passou, isso não... né? A Bíblia fala que a resposta branda formoseia o coração, e é verdade. E a resposta dura suscita ira. Então, se você tiver um controle das suas emoções, você deixa de sangrar. E deixar de sangrar é fazer com que a pessoa não se aproveite das suas explosões para te ferir. O segundo ponto é o quê? Aprender a dizer não. Aprender a dizer não é simplesmente você dizer não. É você evitar certos tipos de conflito e certos tipos de aceitação daquilo que você não gosta. Vamos colocar assim. Mas isso também tem que ser dito com uma certa sutileza, não com uma afronta. E também o não também não precisa de explicação. Se é não, não, acabou. Não vou e acabou, não vou. Por que você não quer ir? Porque eu não quero, ué. Não precisa dar muita explicação. Terceiro, escolher as boas companhias. Escolher as pessoas com quem você gosta de andar. E às vezes você quer andar com uma pessoa que muitas vezes as pessoas não aprovam, mas ela não deixa de ser uma boa companhia, ou talvez ela seja uma companhia que precise da sua companhia. Que você escolheu andar, mas você pode andar. Andar com uma pessoa, andar com uma companhia, não é você se envolver com essa companhia. Você pode escolher uma pessoa que você possa sentar, tomar um café, falar da vida, contar suas histórias, ouvir a história deles também, mas você tem um controle emocional de tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que você fala. E fazer isso sem precisar, na volta do caminho, você dar a informação do que você fez, do que deixou de fazer.
ser humano tem necessidade de falar, tem necessidade de ouvir. Isso faz parte do nosso eu. Um outro ponto é você, e o quinto ponto desse negócio aí, é você também ter um fortalecimento espiritual, uma vida espiritual forte, que te traga clareza, te traga sustentação espiritual, te traga clareza espiritual, que eu acho que é o mais correto, é você ter uma clareza espiritual. Eu acho que esses pilares aí reduzem drasticamente as chances de alguém te manipular e você ser manipulado por alguém. Se eu pudesse resumir esse livro numa única frase, qual frase seria? Uma pergunta não é muito fácil de responder, porque são 195 páginas, e resumir assim um bate-pronto. Não, é fácil sim, é fácil. O resumo desse livro, na verdade, é esse. Quem aprende a controlar feridas deixa de alimentar os que querem te ferir ou os tubarões que querem te devorar. É você aprender a controlar suas feridas. Algumas feridas têm que ser curadas em silêncio e algum sangramento tem que ser estancado o mais rápido possível para não se tornar um alimento de predadores. É isso? Onde você consegue adquirir esse livro? Essa é fácil. Essa é a pergunta mais fácil que eu recebi aqui. Onde que você consegue? Se você procurar esse livro, são duas plataformas. Uma delas, você vai entrar lá no Instagram, no meu Instagram, @sabedoria entre linhas. Na bio vai ter um link que vai te levar para dentro da plataforma da editora. Lá você vai analisar vários títulos de livros meus que tem lá. Aí você vai ver qual que você te interessa. Clicando lá, você já vai entrar na plataforma, vai fazer o pagamento, ela vai produzir o teu livro e vai entregar no teu endereço. Já tem os valores lá, tem tudo certinho, do jeito que você quer fazer. O outro passo é você entrar na Amazon. A Amazon você vai digitar lá Mauri Souza. Lá também vai aparecer, né, os livros também que estão na Amazon, os valores lá e a forma como você adquire esse livro. E o processo é o mesmo, você faz a compra lá, ele vai preparar o teu livro com o maior carinho e vai entregar no teu endereço. E o outro ponto também, você pode entrar lá no meu WhatsApp, 14974020796, tá? Você pode entrar lá no meu WhatsApp e solicitar o link, tá? E lá eu vou te mandar o link dos dois pontos de compra, tá? Aí se você falar para mim, puxa, mas eu queria comprar direto com você, tudo bem, é só eu vou te mandar o valor que ele está lá na plataforma, você vai me enviar o valor via Pix, eu vou te mandar o meu Pix, você vai enviar o valor via Pix, eu faço a solicitação para a editora, ela vai me entregar o livro aqui, assim que chegar, você retira comigo, tá? Então são essas 3 opções que você tem, tá bom? E futuramente a gente está preparando aí um canal, onde vai ter algumas lives falando a respeito desse livro, muito importante. E dentro de cada live, isso vai acontecer no mês de agosto, agora próximo, ainda não tem a data certa, mas dentro de cada live nós vamos estar ali sorteando, para quem participou da live, a gente vai estar sorteando 2 títulos de livro, que um é esse aqui, Nunca Sangue em Tanque de Tubarão, e o outro que a gente vai estar sorteando lá dentro,
se eu tenho ele aqui. Eu vou pôr esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Do Éden ao Calvário. Isso aqui mostra uma realidade. Na verdade, ele mostra a trajetória da natureza humana, desde o sacrifício do Cordeiro lá no Éden, até o sacrifício de Jesus lá no Calvário. Esse aqui, ó. Do Éden ao Calvário. Então, na live de agosto, vai estar sendo sorteado esses 2 livros aqui, ó. Já vai estar providenciado. Nós vamos sortear 2 exemplares, um de cada um desse daqui, para quem estiver participando da live, tá? Temos também aqui o outro livro aqui, que é Equilíbrio. Equilíbrio, Ministério, Liderança e Família. O subtítulo dele é Quando o chamado não pode se tornar um fardo. Fala muito a respeito do ministério pastoral, que apesar de ser um chamado muito nobre e gratificante, ele pode se tornar um fardo esmagador quando não tem equilíbrio entre as demandas ministeriais e o cuidado pessoal. Muito importante, tá? E depois na plataforma lá você vai encontrar outros, vai encontrar um livro que se chama O Vento e a Eternidade, que são várias crônicas que falam a respeito do livro de Eclesiastes também, tá? E tá chegando aí outros livros também, que eu estou preparando também, mas foi bom. Creio que eu tenha respondido as questões aí a respeito do livro Nunca Sangue em Tanque de Tubarões. E a partir de agora você começa a tomar um pouco de cuidado com o sangue que você está deixando na água aí, tá bom? Obrigado, um abraço.